Dá para assistir. Vou botar agora. Para mostrar que tem alguém. Vou ganhar danado. Vou pegar outro, vou pegar outro. Vou pegar outro, me deu teu. Eu peguei. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vou pegar outro. Cuidado para não bater ali, porque já tá gravando. O narizinho daqui, ó. O narizinho. Tudo pro meu. Deixa eu ficar assim. Não é que não, tem que deixar parado. Pra mexer Ai, Duda! Sai daí, menino. Dá um pau. Não vem, meu irmão. Posso fazer essa gente comer? Oi, oi. Oi, oi. Pegou meu orelha. Oi. Para, Duda. Não vai pegar assim. Ó, mas tem uma saída ali, ó. Oi, oi. Mais um dia de Duda. Peraí. Não quero mais, eu quero mijar. Mais um dia de... Mas não dá pra ver só assim. Mais um dia de...
Pelo menos essa idade estava terminando o jogo, já estava Só quer comprar coisa barata. Não, era porque é o seguinte, quando eu chamei para todo mundo no final, ele tem. Você tem que se prevenir. Tem que se prevenir. Ele máscara, assim, Esse problema de prevenção já foi resolvido há mais de um ano. Na fundação do mundo. Meu moleque. Até o dia da minha morte foi destinado. E o dia que foi na Lá atrás, na fundação do mundo. Tá vendo tudo aqui? E tá comendo com máscara? Diga pra essa palavra. Bora. Ele disse pior que... Vamos sentar aqui. Não, vou buscar aqui. Olha, né? Melhor ficar ali com ela. Porque aí, ali do lado do ventilador, Irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu quero começar lendo o Salmo 100, que diz assim:
Celebrai com júbilo todos os povos. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Por mais uma vez podermos nos reunir, por mais uma vez te louvar e te engrandecer. Te rogamos a tua bênção neste culto, que teu Espírito venha nos transformar ainda mais à semelhança de Cristo. Que possamos estar com o coração pronto para receber a tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Nos guarde, nos dê fé cada vez mais. Abençoa os nossos irmãos, que o Senhor possa estar com eles, dando a tua graça. Ajuda aqueles que não podem estar aqui conosco, que o Senhor continue abençoando e assim concedendo graças. Abençoa os nossos irmãos enfermos, esteja cuidando deles, fazendo com que eles possam confiar somente em Ti. Também te rogamos pelas igrejas irmãs, que o Senhor possa estar ajudando-as e dando assim a tua graça. Ó Pai, ajuda. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Irmão, vamos cantar o Salmo de número 100. Salmo 100b. Então cantemos. Ó povos todos jubilai, servir a Deus e lhe cantai, apresentai-vos ao Senhor, com cânticos ao seu louvor. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo apacentará, com rebanho guiará. Por suas portas vinde entrai, no templo seu hinos cantai, e rendei graças ao Senhor. O nome seu é esplendor, pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se de Israel, de geração em geração, perdura a sua compaixão. Os irmãos podem sentar. Bom dia a todos. Boa noite. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, 15 a 21.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, 15 a 21. Capítulo 36 do segundo livro das Crônicas, começando do verso 15 até o 21. Diz assim: O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Agora vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, os versos 23 a 25. Será o texto da pregação. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, 23 a 25. Diz assim: Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Até aqui o texto da pregação. Amado irmão e irmã em Cristo, a Bíblia tem algumas histórias difíceis. Difícil no sentido de que há momentos em que lutamos para ver como Deus pode permitir que certas coisas violentas ou brutais aconteçam. E não apenas permitir essas coisas, mas às vezes até mesmo ordená-las e aprová-las. A história do nosso texto é um exemplo disso. 42 jovens dilacerados por ursos. Mas há outros exemplos nas Escrituras, como quando Deus ordenou a destruição total das cidades cananeias. Todo homem, mulher e criança tinham que ser exterminados. Não apenas os guerreiros, mas todos. Ou quando Deus ordenou que toda a tribo de Benjamim
fosse punida pelo estupro de uma mulher em Gibeá. No final de alguns dias de massacre, dezenas de milhares de mortos. Esse é o tipo de história que levou alguns a dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário. Ele é um monstro moral, vingativo e até severo. E certamente não é o mesmo Deus que encontramos no Novo Testamento, que é cheio de graça e de bondade. Nosso texto hoje também é frequentemente citado como um grande problema para a reputação de Deus. Qual pode ser realmente o objetivo desse incidente? Alguns perguntarão. Porque Eliseu amaldiçoaria esses jovens por algo que soa tão insignificante quanto uma provocação de pátio de escola, um insulto juvenil. E por que Deus ouviria seu profeta enviando 2 ursos para matar um monte de crianças? Existem algumas questões a ser exploradas neste sermão. Ao longo do caminho, veremos como este texto nos confronta sobre a verdade sobre Deus, com as quais podemos nos sentir até desconfortáveis. Mas Deus sempre nos chama para nos submetermos à sabedoria de sua palavra e admirar a sua glória. E por isso, nessa noite, eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: Deus defende a honra de seu profeta Eliseu. Deus defende a honra de seu profeta Eliseu. Em primeiro lugar, nós vamos ver a ofensa da zombaria dos jovens. Em segundo lugar, a justiça da ira do Senhor. Em primeiro lugar, a ofensa da zombaria dos jovens. Irmãos, o profeta Eliseu está há algum tempo ali em Jericó. Mas depois de curar as águas mortais da nascente de Jericó, é hora de Eliseu seguir em frente. Então subiu dali a Betel. Betel é uma cidade que não ficava longe de Jericó, apenas ao noroeste. Por muito tempo, Betel foi uma cidade importante para Israel. Este é o lugar onde, séculos antes, Abraão construiu um altar e sacrificou a Deus. Mais tarde, seu neto Jacó visitou Betel em suas viagens e teve uma visão de uma escada incrível que chegava até o céu, e onde Jacó também adorava a Deus. Assim que Israel entrou na terra prometida, por um tempo a arca da aliança ficou em Betel, o que estava de acordo com o significado do nome de Betel, casa de Deus. Porém, mais recentemente, Betel havia se tornado um lugar muito profano. Esta foi uma das 2 cidades onde o rei Jeroboão montou ou colocou seus bezerros de ouro, como uma forma de evitar que as 10 tribos de Israel fossem para Jerusalém para adorar ao Senhor. Por mais de 80 anos já, Betel tinha sido o principal centro desse culto falso de estilo pagão. É por isso que Deus frequentemente envia profetas a Betel para pronunciar o julgamento e a condenação. Você pode ler como Amós e Oséias falam contra a iniquidade que estava acontecendo naquela cidade em Betel. Portanto, Eliseu, como profeta de Deus, não está exatamente se dirigindo ou indo para um lugar onde ele será recebido por muitos amigos, ou como apoiadores ao se aproximar lá de Betel. A maioria das pessoas que viviam aqui seriam leais aos seus rudes ídolos bovinos, e teriam pouca afeição por um dos profetas do Senhor. Muitas vezes aqueles que adoram ídolos odeiam ser confrontados com a verdade do verdadeiro Deus. Não sabemos o que Deus quer. O que Deus quer em mandar Eliseu até Betel, e nós nunca descobrimos, porque indo ele pelo caminho, uns dos
uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele. Segundo o livro dos Reis 2:23. Isso não vai terminar bem. Observemos um detalhe aqui importante, que é que estes jovens têm uma intenção deliberada, maliciosa aqui. Essa não é uma reunião acidental, como se Eliseu estivesse indo em direção a Betel e esse grupo de pessoas estivesse descendo, talvez, e assim eles se encontraram no meio do caminho. Não. Em vez disso, Eliseu está caminhando pela estrada e os jovens saíram da cidade. Eles querem se encontrar com o profeta porque tem algo a dizer a ele. Eles têm propósitos maliciosos. Quantos anos tinham esses jovens? Não podemos dizer com certeza a idade deles. A palavra hebraica aqui às vezes é usada para descrever crianças de 5 ou 6 anos de idade. Mas também esta palavra é usada para servos ou pessoas em idade de casar, do início à adolescência. E nessa multidão provavelmente havia uma faixa de idades com uma média de 12 ou 15 anos. O que está claro é o que acabamos de mencionar. Eles têm idade suficiente para saber o que estão fazendo aqui. Eles saíram da cidade porque ouviram que Eliseu está caminhando para lá. E encontrando-o, eles zombam dele. Acho que todos nós entendemos o que é zombaria, porque tenho quase certeza de que todos nós já fizemos isso em algum tempo. Zombamos de alguém em casa, na escola ou em uma festa com os nossos amigos. Zombar de alguém é um tipo especial de insulto. Você não está apenas chamando-os pelo um nome rude ou dizendo-lhes para desaparecerem, mas está falando com eles com desprezo. Um insulto zombeteiro muitas vezes leva o que é caro e pessoal de alguém e o ridiculariza. Faz pouco caso da pessoa. Zombaria corta profundamente. Esses jovens têm o objetivo de desprezar o profeta de Deus. E é o que dizem: sobe calvo, sobe calvo. Ou seja, sobe careca, sobe careca. Hoje, às vezes, gostamos de zombar das pessoas que têm algum problema. E não vou me deter em dar exemplos que nós conhecemos sobre isso. Mas há mais do que isto no que os jovens estão dizendo. Em primeiro lugar, a calvície nos tempos bíblicos era visto como uma desgraça. Em Isaías 3, o profeta fala sobre como os adornos e luxos de Judá seriam removidos no julgamento de Deus. Isaías 3:24 diz: em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de cabelos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Era vergonhoso ser careca, e os jovens querem lembrá-lo disso. Em segundo lugar, lembre-se de que Elias, o predecessor de Eliseu, era aparentemente conhecido por ser um homem muito cabeludo, cheio de cabelo. Eliseu era muito mais jovem, mas parece que ele sofreu uma queda precoce de cabelo. Zombar de sua calvície era provavelmente insinuar que Eliseu dificilmente seria equivalente a Elias, dificilmente tão forte ou corajoso quanto o profeta anterior. Isso não significava que os jovens eles respeitavam Elias, mas mostra somente que eles estão apenas ali para insultar Eliseu. Ele quer abater Eliseu, ele quer fazer Eliseu sofrer e talvez desistir de sua posição de profeta. E isso é mostrado claramente pela outra parte da provocação. Sobe, sobe. Para onde eles queriam que
que Eliseu subisse. Parece que todos sabiam que Elias tinha subido em um redemoinho para o céu e que agora ele não existe mais aqui na terra. Essa multidão basicamente está dizendo a Eliseu: se você realmente é um profeta de Deus, por que não tenta a ascensão também? Por que você não sobe também e desaparece daqui? Eles não querem um profeta verdadeiro em Betel. Não há como dizer que coisas desagradáveis ele dirá, mas estão ansiosos para vê-lo partir, desaparecer de sua terra. Só para completar o quadro desse ataque verbal a Eliseu, veja como diz que os ursos atacaram e despedaçaram 42 jovens. Isso significa que não são apenas 42 jovens que estão ali, que vão atrás do profeta, mas provavelmente é um grupo muito maior, uma turba inteira. Se você tem um grupo que, vamos dizer, digamos, 60, 70 ou 100 pessoas, e todas elas estão com raiva e gritando, pode ser uma visão assustadora. Se eles estão furiosos contra você, é ainda mais assustador. E se eles estão todos furiosos com o profeta de Deus, é mortalmente sério aqui o que estão fazendo. É um incidente chocante, mas na verdade foi algo que aconteceu com mais frequência em Israel do que nós imaginamos. Os verdadeiros profetas do Senhor foram ridicularizados, espancados e mortos. O próprio Elias suportou por anos de perseguição. Jeremias foi atormentado fisicamente e uma vez foi até jogado em um poço, e muitas vezes foi abusado verbalmente. Ele reclamou com Deus em Jeremias 20, verso 7: sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Zombar dos profetas era algo perpétuo, um pecado perpétuo de Israel. No final do segundo livro das Crônicas que nós lemos, há um triste resumo do que levou ao exílio na Babilônia. O texto que nós lemos diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Deus queria que seu povo ouvisse a sua palavra. Ele até queria que a cidade pecaminosa de Betel ouvisse a sua palavra. Mas eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. Eles desprezaram o seu profeta e muitos outros. Portanto, é claro que este evento não é realmente sobre Eliseu ou sobre a sua calvície. É sobre o Deus que enviou um profeta para dizer algo àquele povo. É sobre as pessoas que não queriam nada com a palavra de Deus. E Deus sempre leva para o lado pessoal. A palavra de Deus lhe é muito querida, porque a sua palavra revela a sua glória, ensina a sua vontade sábia, ordena, repreende e ilumina. Ele quer falar e ele quer ser ouvido. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou no passado aos pais pelos profetas, mas ele nestes últimos dias falou conosco por seu Filho. Hebreus 1:1. Deus enviou Jesus Cristo à terra como o maior profeta, aquele que revelou a vontade de Deus perfeitamente para nós sobre a nossa redenção. Jesus também, ele foi desprezado e rejeitado por tantas pessoas. Sua mensagem não foi aceita. E Cristo sabia que isto iria acontecer, não apenas com ele, mas com aqueles que ele enviou.
Isso é o que ele disse aos seus discípulos quando eles foram para algum lugar praticar a pregação, ensinar sobre isto. Lucas 10,16 diz: quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Sempre que você fechar e ignorar a palavra de Deus, pense em quem você está realmente fechando e ignorando. O fato é que podemos nos relacionar um pouco com a forma como o povo de Deus, como o povo de Betel agia. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é confrontadora e nos mostra o nosso pecado. Se o coração está cheio de pecado, se a adoração falsa é a única coisa que preenche o nosso coração, ou se você ama seus bens e prazeres, ou se você quer andar no padrão ímpio, então isso vai ser doloroso ouvir a palavra do Senhor. Isso vai ser ruim para você, porque a palavra exige arrependimento, e é isso que ela exige de você, para que você volte para Ele. E uma maneira de você evitar a mensagem é zombar dela, ou zombar de quem está transmitindo. Então não parece tão urgente que escutemos. Talvez fechemos a Bíblia para que nem sempre tenhamos que ler sobre os nossos pecados, sobre o nosso orgulho. Talvez evitemos amizades íntimas para melhor esconder nossas fraquezas. Talvez encerremos a conversa com os presbíteros, ou encontremos motivos para interromper a pregação dominical em nossa vida, porque assim poderemos continuar sem sermos confrontados com o nosso pecado, porque assim poderemos viver em nossos pecados sem ouvir a voz de Deus, porque assim podemos continuar em nossas práticas pecaminosas sem sermos confrontados pela palavra do Senhor. A palavra de Deus pode doer, mas lembre-se disso. Deus fala conosco porque Ele nos ama. Em sua compaixão Ele enviou os profetas a Israel, e em graça Ele enviou seu Filho a esta terra. Ele quer que ouçamos as boas novas de salvação. É a boa notícia que não temos de ser cativos dos nossos pecados. Não temos que morrer na miséria, mas podemos ser libertos e viver. Mas precisamos ouvir a palavra de Deus. Então chegamos ao nosso segundo ponto: a justiça da ira de Deus. Irmãos, quando a tempestade de insultos cai sobre Eliseu, ele faz uma pausa durante a sua caminhada. Então ele para, e ele, virando-se para trás, olhando para aqueles jovens, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. É aqui que os leitores da Bíblia começam a ficar desconfortáveis. Por que Eliseu é tão selvagem? Ele está mal-humorado por precisar reagir com uma maldição sobre um monte de crianças. Mas Eliseu conhece a posição sagrada que Deus lhe deu e a necessidade das pessoas respeitarem esta obra. Mesmo na lei, em Deuteronômio 18, Deus disse que todo aquele que se recusar a ouvir um profeta terá que responder a Deus mesmo. E se Eliseu errasse em amaldiçoar em nome de Deus, e ele estivesse falando asperamente e fora de hora, o Senhor não teria agido. Mas no que acontece a seguir, vemos que este não é simplesmente um profeta irritado aqui, mas um Deus santo e julgador. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. No primeiro milagre feito por Eliseu, Deus mostrou domínio sobre as águas.
as águas ali de Jericó. Agora ele mostra seu domínio sobre os ursos de Israel. Se você viajar algum dia para Israel, não verá nenhum urso lá mais. Mas costumava haver alguns predadores maiores naquela terra. O Antigo Testamento menciona leões, crocodilos e leopardos. Os ursos também foram encontrados na região de Israel até a Idade Média. Deus usa essas duas ursas para infligir sua ira justa a um povo ímpio. No tempo de Elias, Deus enviou seca e fome para punir a desobediência de Israel. Em nosso texto, nós vemos isso novamente. Ouça o que lemos em Levítico 26, 21 a 22. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens, que matarão os seus filhos. Acabarei com os seus rebanhos, e reduzirei vocês a tão poucos, que os seus caminhos ficarão desertos. A infidelidade da aliança acarreta em maldição da aliança. Até mesmo as feras serão usadas para cumprir o julgamento de Deus. Como um comentarista comentou, essas eram as ursas da aliança. No final deste evento, deste dia sombrio em Betel, 42 jovens foram feridos e mortos. Foi uma punição severa. Severa não só para eles, mas também para seus pais. Pais e mães em toda a área seriam privados de seus descendentes, deixados para lamentar sua perda, deixados para lamentar por não terem educado seus filhos no caminho do Senhor. Nada é mais dito sobre este evento. Depois Eliseu simplesmente segue em frente. Ele estava a caminho de Betel, mas na providência de Deus, essa era a extensão da mensagem que ele tinha que levar. Uma terrível advertência sobre a necessidade de ouvir o profeta de Deus. Agora ele prossegue. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Em ambos os lugares, Elias ministrou. E nesses lugares, Eliseu continuará a obra profética. E então, antes de prosseguirmos para o próximo capítulo do ministério de Eliseu, vamos refletir um pouco sobre o significado deste evento. Sobre o que é tudo isso? Como devemos entender esse julgamento dramático e violento de Deus? Primeiro, vamos ver quando esse evento aconteceu, bem no início do ministério de Eliseu. No início deste capítulo, Eliseu recebeu poder como servo de Deus, cheio do espírito de sabedoria e força. Desde os primeiros momentos de seu ministério, quando ele cruzou o Rio Jordão a pés enxutos, ficou claro que Deus estava se movendo nele. Então aqui está o profeta de Deus, iniciando sua obra sagrada. Como profeta, Eliseu falará a palavra de Deus na graça ou no julgamento, dependendo se há fé ou descrença. Com muito bom motivo, a palavra de Deus é chamada de espada de 2 gumes, porque sua palavra traz cura ou dano, libertação ou desastre. E quando você lê nosso texto, ao lado da história de Jericó, logo antes, você vê que a sua palavra, a palavra de Deus, leva a diferentes respostas e tem diferentes efeitos. Isso funciona nos 2 sentidos. O povo de Jericó aceitou Eliseu como profeta de Deus e foi abençoado. O povo de Betel rejeitou o profeta e foi amaldiçoado. Portanto, logo no início do ministério de Eliseu,
Este é um aviso para todos que interferirem com profetas nos próximos anos. Deus exige respeito por sua palavra e por aqueles que a trazem. Também nisto há uma lição valiosa para nós. Hesita em colocar um sinal de igualdade entre Eliseu e os ministros da palavra, ou Eliseu e os presbíteros. Eliseu tinha uma tarefa especial como um homem que podia ousadamente falar em nome de Deus, o Espírito Santo movendo-o para um ministério dramático de milagres. Aqueles que lideram a igreja não são Eliseu, mas como Eliseu, eles trazem a palavra de Deus. Os detentores de ofícios trazem a palavra de Deus a nós, na pregação, no ensino, por meio de visitações e outras interações. As Escrituras são realmente o alicerce de sua autoridade. É a palavra de Deus que nos dá algo significativo para dizer na sala de estar, no púlpito, na sala de aula, no estacionamento até de um shopping. E assim o Novo Testamento nos exorta a aceitar nossos líderes e ouvir suas palavras. Por exemplo, somos exortados em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Os líderes da igreja não serão perfeitos, longe disso, mas eles trarão a palavra de Deus. Portanto, vamos tê-los em alta estima no amor. Porque ter líderes na igreja é algo que Deus estabeleceu para nosso bem. Sabemos que Ele nos abençoará quando fazemos de maneira certa as coisas. Será para nosso bem e benefício quando aceitamos as orientações bíblicas de nossos líderes. Pense em Hebreus 13, 17, que exorta a igreja a se submeter aos seus líderes, homens que zelam por nossas almas. Ele diz: façam isso para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que será vantajoso para nós é quando aceitamos o trabalho de nossos líderes e darmos a eles um grande motivo de alegria. Pense também no papel das crianças nessa história aqui. Já falamos sobre suas intenções cruéis e sobre a rejeição deliberada de Eliseu como profeta de Deus. Mas não esqueça que por trás de cada criança está um pai. A realidade é que 60 ou 70 ou 100 jovens zombeteiros e ímpios, eles não surgem do nada, não aparecem do nada. Os jovens de Betel foram treinados para este momento. Vivendo em uma cidade idólatra, eles tiveram este exemplo em suas vidas. Um exemplo de rejeição da verdade de Deus. Eles dificilmente sabem algo diferente. Isso é um aviso e um encorajamento. Em primeiro lugar, é um aviso terrível de que negligenciar o treinamento de nossos filhos é um convite a um mundo de problemas. Negligenciar a educação espiritual, passar nossos ídolos para eles, é colocá-los no fracasso da pior maneira possível, até mesmo colocá-los no caminho da ruína eterna, diz o comentarista. E ele continua: mas também há um incentivo de que podemos fazer muito melhor aqui. Os pais de Betel falharam, mas não precisamos falhar também. Deus diz que há muito potencial bom
quando estamos ocupados treinando nossos filhos. Ensine-os a ouvir a palavra de Deus. Ensine-os a amar a Cristo, nosso Salvador, e a submeter a Ele. Dê um exemplo para seus filhos do que significa ser um filho de Deus, com alegria e também dedicado. O Senhor pode usar essa boa instrução para abençoá-lo pelo resto de suas vidas. E finalmente, o mais importante, esse texto nos dá outro vislumbre da glória de Deus. Não é uma parte de seu personagem com o qual estamos necessariamente confortáveis, porque é sobre a santidade e sobre a sua ira. Deus defenderá a honra de seu nome e sustentará a sua palavra, mesmo quando nós queremos rejeitá-la. Não importa se você é adulto ou se você é criança. No momento que você rejeita a palavra de Deus, no momento que você se rebela contra ela, Deus irá cobrar de você sobre isso. Deus irá julgar você. Irmãos, o Senhor, Ele nos chama a não fecharmos nossos ouvidos para a palavra do Senhor. Não importa qual é a idade que você tenha. Não importa se você é um adulto, se você já é um idoso, se você é um adolescente, um jovem, ou se você já é uma criança que pode compreender um pouco. Você tem a obrigação de abrir os seus ouvidos. Você tem a obrigação de ouvir o que Deus tem a dizer a você, para que você não se meta em grande confusão com o próprio Deus. Portanto, nós devemos ser movidos a um temor humilde de Deus, ter medo de Deus, de cometer pecados contra Ele. Ele consome os ímpios que não se arrependem dos seus pecados. Ele julga os ímpios e lança no inferno. Mas Deus também, Ele promete arrependimento, ou melhor, promete perdão para aqueles que se arrependem, e abençoa ricamente os que o buscam. Ouça o que diz Isaías 66, verso 2. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, tremam, tenham medo, não simplesmente por ser com medo de ser atacado por ursos, ou de ser mordidos por cobras, ou queimados pelo fogo, mas tremam de medo, porque é Deus que está falando com você. É Deus que está dizendo a você o que Ele quer para a sua vida. É Deus que está dizendo a você como você deve viver para Ele. Então abram seus ouvidos. Nunca invente de fechar a Bíblia dizendo que não quer ouvir a palavra do Senhor. Nunca coloque desculpa em sua vida para dizer que está muito ocupado para ouvir. Se você permanece em seus pecados, Deus próprio irá cobrar de você e você tem que prestar conta. Mas quando você está disposto a ouvir, quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você abre a sua palavra e dá ouvido à sua palavra, Deus abençoará você ricamente. Ele dará a você uma fé inabalável, um amor crescente dia após dia, e você provará das bênçãos celestiais. Que o Senhor Deus nos ajude, e por isso nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela tua palavra de exortação, Senhor. Te agradecemos porque nos deste a palavra que nos confronta com os nossos pecados muitas vezes. Quando nós queremos fazer a nossa vontade em vez da tua. Quando nós queremos colocar desculpa para não estar lendo a tua palavra. Ó Deus, nos ajuda. Coloca, Senhor, dia após dia, o necessário em nossas vidas. Nos dá da tua palavra. Nos dá do teu amor, Senhor. Faz com que venhamos sempre a te conhecer, sempre a te buscar, Senhor. Ó Deus, nos ajuda. Faz com que esta palavra esteja em nosso coração. Que estejamos com os ouvidos abertos, Senhor, para te louvar e te agradecer. Muda, Senhor, nossos corações dia após dia.
Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 71. Vamos ficar de pé, irmãos. Hino 71, a nova do Evangelho. Então, cantemos. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amor e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave, para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhas no mal, cobiçando os seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Todos aqueles que creem que este credo é um resumo de sua fé, confessem comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar. E temos agora a oportunidade de dar nossas ofertas ao Senhor. E durante as ofertas nós vamos cantar o Salmo e também o nosso último cântico, Salmo 133. Vamos cantar também este salmo como falei, o nosso último cântico, página 44, Salmo 133. Então cantemos. Oh, como é bom e agradável viver unido os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor e manda a sua bênção e a vida para sempre. Fiquemos de pé, irmãos. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós terminamos nosso culto. Então, só lembrando que quarta-feira nós teremos estudo bíblico na congregação em Camaragibe, Alberto Maia, Rua Ceará, número 35. Então, todos aqueles que possam comparecer estarão bem-vindos. E aqui também, na próxima quarta-feira, de agora a 8, também teremos estudo aqui. Então, irmãos, boa noite a todos. Que Deus abençoe.